Fonsequizado, porque o brasileiro ele gosta, né, de achar um novo ídolo. E aí encontrou Precisa, né? em uma vitória do Fonseca. Precisa. Já tá um monte de gente aí fã do menino. Vamos torcer pra ele agora no Rio de Janeiro. 11h40, como já anunciamos, quem tá com a gente por aqui é Nivaldo Decilo, repórter, apresentador esportivo aqui na tela da Band. Você já acompanha há muitos anos o Nivaldo na televisão brasileira. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, Lupato. Obrigado, Sabino. É um Obrigado prazer você. muito grande estar aqui. A rádio que a gente acompanha já há tantos anos, né? São 19 no Grupo Bandeirantes, eu fazendo parte aí 19 anos do Grupo Bandeirantes, mas acompanhando a Rádio Bandeirantes já há 200 anos, vai. Vamos colocar assim, uma rádio muito forte, um microfone muito forte e credibilidade sempre acima de tudo. Vamos lá. Vamos lá, no Talentos da Band a gente bate um papo mais sobre vida e não tanto sobre notícia, né? O que a gente faz aqui no dia a dia, sobre a história de cada um dos profissionais que são talentos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então eu já queria começar te perguntando justamente o que te fez virar um jornalista, de onde veio essa vontade? Cara, eu me lembro, primeiro a paixão pelo futebol, né? Pelo esporte, e eu me lembro, em Campinas, nasci em Campinas e sempre ficava narrando quando eu não estava jogando, narrando as peladas, né? Os irmãos participando, essa coisa toda, e eu ficava narrando. E isso passou para o botão, né? O jogo de botão que a gente praticava há muito tempo, e eu sempre procurando imitar alguns espelhos, né? Sem nenhuma pretensão, mas Luciano do Vale, que já narrava, Silvio Luiz, grandes nomes. E eu ficava muito, às vezes, mais do lado de fora do campo narrando do que dentro do campo jogando. Minha paixão era brincar no gol, né? Sem pretensão também dessa área, mas o jornalismo eu acho que veio desde de criança, cara. Eu não me imaginei em nenhuma oportunidade fazendo outra coisa que não jornalismo. Você jogava botão, é? Jogava botão. Opa, tá aí mais um pro time. Bom demais, né? É bom demais. Foi muito legal São boas lembranças que eu tenho da infância jogar botão. Não tenha dúvida. E aí cresceu um pouco e saiu de Campinas para fazer faculdade? Eu comecei a faculdade em Campinas, aí eu tranquei. São conterrâneos, né? Então, eu descobri isso quando a gente foi fazer a pesquisa, né? Saber a vida inteira do Nivaldo. Eu descobri, eu também sou de Campinas. Você também? Fiquei lá até meus 18. Campinas revela grandes nomes, né? Para a imprensa revelou muitos nomes, para o próprio futebol, em várias áreas, enfim. Sim, aí eu comecei a faculdade em Campinas, daí eu precisei trancar e fui para São José dos Campos, e lá eu fiz a faculdade na região, fiz em Taubaté, não havia faculdade de jornalismo em São José dos Campos. Eu fui para visitar uma tia. E como eu tinha tido uma rápida passagem numa rádio lá em Campinas, a Rádio Central, eu apenas como curioso, né? Naquela época não havia possibilidade de fazer estágio, né? Eu ainda estava começando o curso. Aí tranquei, fui visitar uma tia em São José dos Campos. Coincidentemente, naquela semana era muito aguardada uma televisão, uma emissora Globo na região. E na semana seguinte saiu o anúncio, ainda classificado, jornal impresso, saiu o anúncio de que a TV Vale do Paraíba, que seria a TV Globo lá da região, estaria requisitando profissionais para efetivamente começar. E como eu tinha tido uma pequena experiência, e como eu disse, lá em São José não tinha faculdade de jornalismo ainda, eles começaram a valorizar ou dar chance para pessoas que já tinham uma pequena vivência na área. E eu fui lá, concorri, 500 pessoas, eu concorri a 10 vagas ali, ainda como assistente de produção, e ali começava tudo. E isso foi em setembro de 88, aí eu retomei a faculdade em 89, e aí toquei o barco e antes mesmo de formar já tinha exercido a profissão de repórter no vídeo. Havia um provisionamento de MTB na época, que é do Ministério do Trabalho, o seu registro profissional, e eu consegui, aproveitando as oportunidades que me foram dadas, consegui já virar repórter antes de efetivamente me formar. Sempre no esporte? Não, eu fiz geral também, mas 90% da minha trajetória, que começou lá em 88,
90% dessa trajetória no esporte. E você falou que você tem 19 anos de Band. 19 de Band. Como é que você chegou na Band? Cara, depois da Globo, eu recebi um convite para o SBT em Alagoas. E aí eu fui para o SBT, fiquei lá 7, 8 anos. Em Alagoas. Em Alagoas. E ali vivendo uma outra realidade, né? Do coronelismo, aquela coisa pesada do lado político. E foi uma experiência que me acrescentou bastante. E aí, numas férias... Parou com o Márcio Canuto lá ou não? O Márcio Canuto era meu concorrente, mas era Ah. uma figuraça, gente boa demais. Ele trabalhava na Globo e eu trabalhava no SBT lá. E eu conheci o Márcio lá. O abraço do Márcio é perigoso, viu? Sabe? Nossa, ele quebrou a costela uma vez do Galvão Bueno. Galvão Bueno, é verdade, porque o cara é muito grande. Eu já tomei abraço do Márcio Canuto. Aliás, um abraço pro Márcio Canuto. É uma figura maravilhosa, sensacional, mas um abraço perigosíssimo, você tem toda a razão. É verdade. Aí eu fiquei lá 7, 8 anos e numas férias eu vim para São Paulo visitar a família que ficou aqui. Eu tenho filhos do primeiro casamento, essa coisa toda, então ficava praticamente todo o tempo disponível, né, de folga. Eu vinha para ficar com meus filhos, quando eles não iam para lá. E aí pintou uma chance na TV Cultura. Lá na TV Cultura, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi em 2004. Havia uma parceria com a Confederação Brasileira de Futsal e nós fomos cobrir em Taipei uma Copa do Mundo de futsal. Havia uma necessidade de uma divulgação maior do futsal em televisões e eu fui, inclusive, numa parceria com a Bandeirantes. Eu fui o repórter, a Bandeirantes mandaria um repórter também. Mas aí a TV Cultura usaria as imagens de transmissão, que era direito da TV Bandeirantes, poderia usar lá, e eu fiz a reportagem, que é aquela reportagem pós-jogo, de entrevistar jogador, aquele espaço FIFA. E eu fiz pela TV Bandeirantes e pela TV Cultura também. E o meu chefe na TV Cultura também era chefe aqui na TV Bandeirantes. Como eu tinha um mês lá em Taipei, e eu falei, o que vocês querem de mim? Só o jogo para a cultura? Se você achar uma outra coisa, você faz. Aí eu fiz um documentário de 1 hora, porque a gente tinha jogo de quarta e domingo, e nós ficamos um mês lá. E nesse tempo ocioso, a gente mostrava como é que era a região, como é que era Taipei, como é que era essa independência, entre aspas, da China, o lado político, e eles adoraram o documentário. Em 2005, a Alemanha fez o mesmo trabalho, divulgando ou querendo divulgar 1 ano antes da Copa, como é que estava o país antes da Copa. Eles resolveram me mandar também. Aí eu conheci na Alemanha todas as sedes, em 2005, um ano antes da Copa, eu conheci todas as sedes da Copa que seria realizada no ano seguinte. E o CG, Carlos Gomes, não sei se é... Grande CG. Ele que era o Abraço pro CG também. CG é figuraça. Ele era o chefe aqui e era o chefe lá. Numa oportunidade ele me falou, você não quer ir para a TV Bandeirantes? Nenhum jornalista aqui no nosso grupo conhece tanto a Alemanha recente quanto você. Eu topei o desafio, vim para cá em 2006, no começo de 2006, e fui e participei com o Grupo Bandeirantes da cobertura da Copa do Mundo da Alemanha. E ali começou a trajetória. Então eu vim a convite do meu chefe, que era chefe aqui e chefe lá. Aí eu aceitei o desafio, vim para Bandeirantes e foi uma grande escolha. Foi a primeira experiência que você teve como repórter em São Paulo ou já tinha também outras emissoras vindo para cá, saído lá do Vale? Do Vale eu vinha aqui esporadicamente. A TV Globo ainda era ali embaixo do Minhocão, Marechal Deodoro ali. E eu fazia algumas reportagens aqui esporadicamente. Eu fazia algumas reportagens com Zé Maria de Aquino, que era o figuraço, nosso chefe de reportagem. Mas eu ficava praticamente em São José dos Campos. Saía raramente para vir para cá e fazer alguma cobertura específica para a Globo de São Paulo. E as grandes oportunidades, ou as primeiras oportunidades, surgiram através da TV Cultura. E aí, logo na sequência, Cultura foi uma passagem rápida. Logo na sequência, eu vim para a TV Bandeirantes e aí a coisa começou a acontecer de verdade. E aí, participação em Copa do Mundo, em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, e aí a coisa aconteceu.
Você foi depois para a Alemanha em 2006, né? Já tinha ido em 2005. E África do Sul 2010. Sim. Uma dessas é a mais marcante das coberturas que já fez? Ou não? Tem uma outra oportunidade? Cara, eu acho que cada evento, o Sabino sabe disso, participando de várias coberturas, cada um tem a sua particularidade. A Alemanha, pela surpresa de um país que até então, numa situação muito diferente de hoje, era um país modelo, né? Hoje, com problemas políticos, essa coisa toda, acaba vivendo uma outra realidade. Mas era um país que parecia um conto de fadas, né? Tudo organizado, tudo bonitinho, então tinha esse lado. E a gente, ainda voltando à cobertura de 2005, a gente tinha 2 dias em cada cidade para fazer um documentário, né, de, sei lá, meia hora. E nós atrasamos porque quebrou o equipamento em Berlim, fomos para Leipzig e avisamos o homem FIFA da cidade que a gente ia atrasar meia hora. Ele falou, não tem problema, eu vou deixar a chave do estádio com o porteiro e você pode fazer o que você quiser, só que eu não vou poder estar. Tranca na saída. Tranca na saída. Então é aquilo. Você avisa o cara, a pontualidade e o respeito por questão de horário, essa coisa toda, ainda que tivéssemos ligado para ele. Ele deixou a chave do estádio com o porteiro, literalmente foi embora. E ali em Leipzig, que era a única sede oriental dessa Copa, a gente não conseguiu falar com o representante FIFA da cidade. Mas faz parte, foi um aprendizado, né? Quebrou o equipamento e a gente se virou, você imagina. Nós passamos a noite, os nossos técnicos tentando arrumar o equipamento, conseguiram, mas aí atrasamos. E esse episódio marcou, né? A Alemanha, como anfitriã de uma Copa do Mundo já em 2006, foi maravilhoso o trabalho. A gente acompanhou, inclusive, a eliminação do Brasil naquele jogo da meia do Roberto Carlos, né? Arrumaram a desculpa da meia pro gol do Thierry Henry. Contra a Holanda, né? Contra a Não, França. contra a França. Contra a França. A meia é 2006 e aí o Felipe Melo contra a Holanda E Júlio César. põe tudo a perder em 2010. Agora, 2010 marcou pelo lado histórico, né? De tudo que viveu, do apartheid, aquela questão toda que a gente presenciou a história, vivemos ali em Soweto, dentro da realidade deles, é uma realidade completamente diferente. Se na China os caras botaram tapume para esconder a realidade chinesa durante a Olimpíada, lá ficava praticamente exposto tudo que era real daquela vivência dos negros, brancos. Os negros, nosso motorista era negro e a Band fez questão de contratar motoristas sul-africanos para nos guiar lá durante a trajetória toda. E é claro, a jornada era gigante e você não tinha oportunidade de o negro sentar. O meu motorista não podia sentar na mesma mesa que eu num restaurante. E eu não conseguia entender aquilo. E a gente Em 2010, na teoria, isso já poderia acontecer. Já né? poderia por conta de apartheid, de Nelson Mandela, mas na prática não acontecia. Não acontecia. E isso foi um negócio chocante. E a gente brigava, entre aspas, para tê-lo junto com a gente. Estava durante todo o tempo. Alguns lugares aceitavam, outros faziam questão de manter a resistência. E a gente foi tentando quebrar isso à nossa maneira. Tanto que quando o Brasil foi eliminado, algumas equipes voltaram mais cedo. E eu avisei o meu motorista, me chama Tabo. Falei, Tabo, a gente vai embora mais cedo, a gente não vai ficar até o final da Copa. Quando vocês vão? Nós vamos na outra quarta-feira. Então, na terça-feira, posso te levar num lugar? Falei, pode. Ele me levou na casa dele, reuniu os familiares dele em Soweto. Acho que foi o primeiro caso e chamou a atenção, inclusive, dos vizinhos. Éramos 2 brancos entrando na casa em Soweto. Você imagina a realidade, o choque para eles, ver um branco ali. E ele fez questão de apresentar a esposa, neto, essa coisa toda. E foi um negócio muito marcante para mim. Uma coisa que não vira reportagem, mas aquilo que te marca para a vida, né? Não fizemos reportagem sobre isso, até em respeito, né? Mas marcou para a vida, foi realmente muito legal. Legal. O Lupato perguntou sobre Copas do Mundo, né, competições. Eu queria perguntar sobre jogo. Qual foi a grande vitória que você viu? Pode ser qualquer esporte, mas a grande vitória que você viu no esporte, seja de Brasil, seja de time, qual foi? Aquela de arrepiar. Ela é de não esquecer.
Cara, eu acompanhei algumas vitórias. O futebol feminino, outra vez, falando de Luciano do Vale, no final do Pan-Americano, enchendo o Maracanã e o Brasil medalha de ouro no Pan-Americano. Não foi uma medalha olímpica, não, mas foi marcante. Por você ter um Maracanã dos homens, entre aspas, lotado para ver o futebol feminino. Com gol de Marta, enfim, aquela geração que praticamente já acabou. A Marta é a única sobrevivente. Tinha lá Formiga. Formiga e companhia. Cristiane, que tá Isso, jogando. era uma outra geração, agora está se renovando, e ali marcou bastante. Nós tivemos medalha de ouro no Rio de Janeiro do judô brasileiro, feminino. A gente acompanhou também outra vitória marcante. São muitas, cara. E aí de clubes que a gente também vivenciou, o Palmeiras ganhando vários títulos recentemente. Final é sempre marcante, né? Porque você percebe no olhar dos caras aquela batalha que foi uma temporada inteira. Isso sempre marca. E estar escalado para uma final, do nosso lado, lado da imprensa, também é algo especial. Então, de qualquer modo, seja independentemente de qualquer clube, sempre marca, ou seleções, sempre marca a gente, cara. E você, Nivaldo, tá falando bastante sobre esse lado, né, do jornalista em frente às câmeras, fazendo reportagem, viajando, mas tem também um outro lado, que é o de ensinar. Gosta? Conta pra gente, como que veio essa ideia também de ser professor? Eu tive algumas oportunidades. Na faculdade que eu me formei, assim que eu me formei, eu virei professor. Eles me chamaram. E aí eu parei por não conseguir conciliar. O horário do repórter é um horário bem maluco. Vocês sabem disso. Se é que tem horário, né? Praticamente não tem. Na televisão, aqui na Bandeirantes, a gente fica sabendo, aqui na TV, a gente fica sabendo às 8 da noite o horário do dia seguinte. Que você tem um horário para entrar e não tem para sair. Teve um dia que eu cheguei aqui às 7h30 da manhã para fazer a minha jornada diária e sairia às 2 da tarde, 3 da tarde. 1h30 morre Maradona, na Argentina. Aí o meu chefe falou, olha, você tem tempo de ir para casa, fazer uma mala e ir para o velório do Maradona. E isso aconteceu. Aí você fica mais de 24 horas sem dormir. E eu não conseguia, embora estivesse ainda na época no interior, lá em São José dos Campos, eu não conseguia me dedicar como eu gostaria de me dedicar. E aí eu tive que abrir mão. Eu fiquei muito pouco tempo dando aula em Taubaté. Depois, de novo, o CG me chamou aqui para pós-graduação na FAP. Eu também dei aula na pós-graduação. Eu acho que ensinar, cara, é um dever de quem foi ensinado. E um cara muito importante lá no interior, quando eu comecei, ele era um professor, ele não era repórter, mas ele virou repórter por necessidade. A Globo não tinha mão de obra local, ele era professor universitário e virou repórter. E foi o cara que me abriu as portas, inclusive é um xará meu, Nivaldo também, Marangoni, e ele que me ensinou. E eu acho que esse é o principal legado que fica. Não adianta você levar para você. Se você puder repassar, eu acho que isso é um dever, cara. Alguém fez isso por mim. E eu preciso fazer isso para as pessoas. E hoje a gente tem repórter aqui que era produtor nosso e ele cresceu, tem mais de um, né? Tem o Wagner Vieira, que está aqui com a gente, é um repórter também, e tem o Felipe Killing. Os dois eram estagiários nossos. E eles se aproximaram de mim por ser um cara experiente, por eles admirarem o trabalho, e de alguma forma eu acabei influenciando e dando dicas. Se não foi um ano letivo com eles, foi um ensinamento informal que de alguma maneira contribuiu. Que legal, queria agradecer aqui, a gente está terminando o Manhã Bandeirantes, agradecer demais pelo papo, Nivaldo Decilo, que é repórter, apresentador aqui da equipe de esportes da Band TV. Valeuzão, viu? Parabéns por toda a carreira e obrigado por ter trocado essa ideia com a gente. Obrigado, viu, Nivaldo? Obrigado, Sabino, obrigado, Lupato. Eu que agradeço a oportunidade de transmitir um pouco da nossa vivência aí para o ouvinte Bandeirantes. Valeu. Sabino, a gente também vai ficando por aqui, voltamos na segunda-feira. Sextou, segunda-feira estamos aí logo após o Jornal Gente, às 10 da manhã.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado pela audiência e companhia. Você continua conosco, porque agora vem aí o panorama geral do noticiário esportivo com Felipe Melo no comando do Nossa Área. Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. Até segunda. Tchau. Você ouviu Manhã Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata.